Se você quer começar a falar essa língua que você está aprendendo, mas fica com medo, ou então se você está tendo problemas para chegar até a fluência, então vem comigo. Hoje eu vou falar de uma técnica poderosíssima, mas que realmente funciona, vai te destravar e te colocar no caminho da fluência. Falar é uma das 4 habilidades cruciais quando você está aprendendo uma língua. Então, o seu objetivo final, quando você começa a aprender, falar, não é mesmo? Então, se você está gastando tempo, recurso, você está se dedicando a essa nova habilidade, você quer falar. Você não quer aprender simplesmente a compreender ou a escrever. Seu objetivo principal tem que ser conversar com o nativo e entender o que ele está falando para você. Quantas pessoas você não conhece que dizem que tem uma compreensão, que conseguem entender, mas não conseguem falar? Ou então elas conseguem ler um texto que está escrito e não conseguem reproduzir isso através da fala. Para a grande maioria de nós, é muito mais desafiador falar do que ler, memorizar palavras ou então compreender. E por isso que é um tabu muito grande poder falar essa língua estrangeira. Se você está começando agora, ou então se você só fica desconfortável em falar essa língua, saiba que existe uma maneira muito mais natural de começar a ter as suas primeiras conversações. E se ao invés de você conversar com uma pessoa que vai te deixar tímido, que vai possivelmente te julgar, e se você fizer isso com alguém muito mais confortável? Exatamente, você mesmo. E se você começar a falar com você mesmo? Veja, conversar com nós mesmos é algo que todo mundo faz nas nossas mentes em português. Então, nós brasileiros falamos português, todo mundo fala consigo mesmo na sua cabeça em português. Então, a ideia aqui é transformar isso em um hábito que você vai fazer em inglês ou em qualquer outra língua que você esteja aprendendo, e você vai fazer isso alto, você vai falar o que você está pensando. É uma conversa consigo mesmo, mas é um diálogo. Você vai falar o que você está fazendo, você vai falar suas ideias, suas expressões, e isso vai te ajudar muito no aprendizado da conversação dessa língua. Praticar essa técnica pode realmente acelerar muito o seu aprendizado nessa língua. A primeira grande vantagem de falar consigo mesmo é que você não precisa ter vergonha, você não precisa ficar tímido. A grande maioria das pessoas tem muito medo de falar com o nativo porque elas acham que o cara vai dar risada delas, vai falar que está errado, vai julgar, vai rir, vai falar alguma coisa. E obviamente você não precisa ter medo de falar consigo mesmo, né? Então, falar sozinho é como se você estivesse praticando, é como se fosse o treino. E o jogo é quando você vai falar com um nativo de verdade. A segunda grande vantagem é que você pode fazer isso a qualquer tempo e em qualquer lugar. Então você não precisa marcar uma hora para falar com alguém. Você está lá consigo mesmo, sobrou um tempinho, conversa com você mesmo, fala sozinho, fala as coisas do seu dia a dia. Você pode treinar coisas como falar sobre os seus hobbies, falar sobre eventos do dia a dia, se apresentar. E a hora que você for apresentado a um nativo, esses temas estão todos mastigados. Você fala com mais naturalidade, porque você já treinou. Sabe que na escola de aviação civil, ou seja, quando você quer ser piloto, você quer aprender a pilotar um avião, você entra lá e, obviamente, é muito diferente de quando você vai tirar a carta de carro. Quando você está num carro, você consegue parar o carro e pensar o que você vai fazer. Quando você está no avião, você não tem isso. Você está lá em cima, você não pode pensar o que você vai fazer. Então, os instrutores de voo, eles falam para os alunos praticarem o voo mental. O que é o voo mental? Você fecha o seu olho e imagina exatamente o que você vai fazer. Todos os botões que você vai apertar, todos os comandos que você vai dar, no manche, na potência. Você imagina cada comando que você vai dar no rádio. Você faz o voo inteirinho e pousa. Incrivelmente, isso funciona muito bem. Isso é comprovado pela neurociência. Por que eu estou falando isso? Quando você vai voar de verdade, você já tem aquele treino que você fez no voo mental e aí fica tudo mais fácil. A mesma coisa se aplica, na nossa analogia aqui, para línguas. Então, se você está treinando sozinho, se você está em casa falando sozinho, falando sobre o seu dia a dia, o que você fez, hoje eu fui na academia e tal, a hora que chega para falar com o nativo, você já tem aquilo lá ativo. Aquela parte do seu cérebro, se você fizer isso todo dia, aquela parte do seu cérebro que é responsável pela fala em inglês, em francês, em espanhol, em qualquer língua, ela já está exercitada, porque o cérebro é como se fosse um músculo. O cérebro ele funciona a partir de incentivos.
Então, se você fizer, digamos, o voo mental da língua, ou seja, o treino mental da língua, você ativa o seu cérebro e chega muito mais preparado para uma conversa real. Um ponto importantíssimo de falar sozinho, falar consigo mesmo, é que, digamos que você esteja falando da sua rotina. Então você fala assim, hoje eu acordei, eu fui na academia, e depois eu fui trabalhar, e aí na hora do almoço eu comi frango com abobrinha. E aí você fala assim, tá, como é que eu vou falar isso em inglês? Today I woke up, I went to the gym, then I went to work after that, and then I had chicken for lunch. E aí te falta essa palavra, que é abobrinha. Meu Deus, como é que fala abobrinha em inglês? Você percebe que falar sozinho também está enriquecendo o seu vocabulário? Porque você está usando uma palavra do dia a dia, quer dizer, você falaria aquilo em português, não é uma palavra estranha, e você, eu sei todas as palavras da frase que eu quero montar, mas não sei abobrinha. Então você vai lá, procura e já memoriza essa palavra, coloca ela no seu estudo. Isso é muito importante porque você está você mesmo buscando o seu vocabulário. Então não adianta eu falar o vocabulário que é importante para você. Veja como você aprende num curso tradicional. Eu chego lá e te dou uma lista enorme de todos os legumes, todas as frutas, tudo lá. Mas às vezes, pimentão. Eu nem como pimentão, por que eu preciso saber pimentão? Não é que eu não preciso saber, mas que é muito mais importante eu saber as coisas que são importantes para mim, entendeu? Estou dando um exemplo aqui com comida, mas pode ser qualquer coisa, entendeu? Eu posso falar assim, eu quero pintar a minha parede de vermelho. E aí você não sabe falar parede. Vai lá, procura, como é que é parede? Fala wall em inglês. Beleza, fala Wand em alemão. Ótimo. Você está enriquecendo o seu vocabulário através dessa técnica de falar sozinho. Uma dica importante que eu posso dar é, sempre que possível, grave a si mesmo falando essa língua. Eu comecei a fazer isso pela primeira vez quando eu fui aprender francês. Então o que eu fazia? Eu pegava meu computador, ligava a webcam e me gravava fazendo exatamente o que eu estou falando para você. Falando as coisas do meu dia a dia. Então eu falava que eu tinha andado de bicicleta, que estava frio naquele dia. E aí o que eu fazia? Eu assistia aqueles vídeos depois, logo depois e assim, algumas semanas depois também, para ver primeiro os pontos que eu estou errando. Então seja de gramática, de conjugação, de pronúncia. Quando você se dá conta da sua voz, porque uma coisa é você falar e não se ouvir. Você está ouvindo, digamos, a sua voz na sua cabeça. Outra coisa é você gravar e ouvir sua voz por fora. Você pega nuances, principalmente de pronúncia, tá? É muito importante para a pronúncia. Que gravando e assistindo a si mesmo, você pode tentar consertar isso. Se você está um pouco mais avançado no seu aprendizado, da minha experiência, falar alto não é tão necessário. Você pode simplesmente pensar na língua. Só que quando você está no começo, é muito importante que você fale, para que você possa exercitar a sua boca a falar esses sons, essa pronúncia que não é nativa do português. Se você estiver mais no intermediário, não é preciso. No entanto, eu recomendaria que você fizesse isso. As possibilidades são infinitas. Usa isso para otimizar seu tempo. Você está lá limpando a casa, você está lavando louça, você está tomando banho, você está fazendo academia. Fala com você, fala as coisas que estão vindo na sua cabeça. A nossa mente não para, ela não para em português. O grande exercício aqui é você transformar isso numa rotina em inglês, em francês, em italiano, em qualquer língua. Usando essa língua que você quer aprender, fala com você sobre diversos temas, diversos assuntos. Pega uma notícia do dia a dia e fala a sua opinião sobre isso, sobre saúde, sobre economia, sobre educação, política, enfim. Fale como se você estivesse falando com um amigo que está na sua frente. Isso vai enriquecer muito. Assim como todas as técnicas que eu apresento aqui no canal, é uma técnica muito simples de falar consigo mesmo, mas que pode realmente alavancar muito o seu aprendizado e fazer com que você acelere de uma maneira muito drástica. Se você aprendeu alguma coisa aqui, considere se inscrever. Eu sempre posto conteúdo sobre aprendizado de línguas. E comenta aqui embaixo se você fala consigo mesmo em português, se você fala sozinho e se você acha que falar sozinho em inglês pode te beneficiar.